bem-vindos uma vez mais à Casa dos Grandes, aqui na TV Rio Tinto. Comigo tenho os habituais comentadores, Sérgio Casal, do Porto. Boa noite, Sérgio. Tudo bem? Está tudo? Está tudo bem. Com o cantor da semana, eu já cumprimento os meus colegas do placar. Boa noite. Bom programa. Armando Martins, boa noite. Bem-vindo mais uma vez. Boa noite, obrigado pelo vosso convite mais uma vez, para eu poder estar presente. Também aproveito para cumprimentar os meus colegas do painel, o moderador e toda a equipa da Rio Tinto TV, da TV Rio Tinto. Da TV Rio Tinto. Portanto, tivemos mais uma semana desportiva e com alguns acontecimentos bons para alguns, menos bons para outros e até maus para outros. João Fernando, boa noite. Boa noite. Cumprimentos a todos também. Penso que já estão os cumprimentos dados aqui. Já estão todos dados. Nada que nos estivesse à espera. Nada que nos estivesse à espera. E mesmo quanto ao Sporting também era quase nada que nos estivesse à espera. O Sporting, como já se tem comentado, realmente temos um belíssimo treinador, temos uma equipa que está a ser criada e prontos. Tivemos alguns bons resultados desportivos ultimamente, conseguimos passar a fase do Natal, que era uma fase crítica, mas acabamos, se calhar fez mal, foi a festa do fim de ano. O ano novo. Pronto, o ano novo é que nos trouxe assim um pouco de menos alegrias. Já vamos falar um bocadinho sobre o Sporting. Como já repararam, voltámos ao estádio do Luz. Isto nada melhor para assinalar o líder da primeira volta, não é? Isso mesmo, passamos a fase dos primeiros 15 jogos em primeiro lugar. Sabem ir em primeiro? Espero bem que os próximos 15 jogos tenham os mesmos resultados que tiveram estes 15 anteriores. Esta semana fica marcada pelo aniversário do núcleo de Sporting aqui de Rio Tinto. Aliás, digamos que seria a boa notícia da semana. Não fosse o caso de a seguir à boa notícia vir uma má notícia, porque depois o Sporting, como já foi aqui referido, acaba por perder em Alvalade. João Fernando, em Braga, se está correto. Eu acho que as notícias são boas. Eu usava pela primeira, parece que foi um início da vossa festa do vosso aniversário com a presença do presidente do Sporting, não é? Sim, as notícias são boas. Tivemos este aniversário, trouxemos o presidente do Sporting pelo Portugal pela primeira vez que veio oficialmente a Gondomar, visitou a Gondomar para o nosso 10º aniversário. Foi um momento que conseguiu dar mais uma outra fase da nossa vida em termos do núcleo, deste lançamento do núcleo que iniciamos em 31 de julho. E veio trazer dar conhecimento, principalmente a Gondomar, mas não só a Gondomar, porque em termos de imprensa nós tivemos a RTP, tivemos o Diário de Notícias, a SIC Notícias, aqui o Zero, o Record, Relevado, MSN Desporto, o Correio da Manhã. Você teve a imprensa toda presente. Tivemos o Sporting, TV, a Bola, o Público, fomos falados no Mais Futebol. Portanto, nós tivemos uma divulgação bastante grande que acho que vai ter uma importância muito grande para o desenvolvimento próximo do núcleo sportinguista de Gondomar. Era algo que nos realmente estava a faltar, dar a conhecer às pessoas que nós existimos e que a nossa função é servir o Sporting, portanto é ser um representante do Sporting nesta região aqui do Porto, e com isso levar cada vez mais gente a Alvalade e mais gente a participar em todas as iniciativas do Sporting. Esta presença do Presidente Godinho Lopes foi importantíssima. Conversamos sobre diversas situações. Eu só queria dizer que nós também estivemos presentes. O João sim. Vocês também ficaram de contar a história e vamos ter agora muito brevemente, talvez ainda no curso desta semana, um programa especial com o aniversário do núcleo, onde temos uma entrevista exclusiva com o Presidente do Núcleo. Portanto, fica já aqui feito esse anúncio, que depois iremos divulgar que o dia ao certo não posso. Foi algo muito simpático de parte dele, que pedimos que
visto ser uma televisão local, Sim, que pudesse dar em exclusividade à Rio Tinto TV. sim, ele cumpriu e foi Sim. muito simpático. É muito simpático nisso. Mas estava a dizer? Eu estava a dizer que depois a seguir, pronto, nós depois a seguir tivemos um almoço maravilhoso, juntamos muitas pessoas, a lotação esgotou completamente, se sabíamos que o sucesso ia ser tanto, teríamos escolhido instalações ainda maiores para receber mais pessoas, e pronto, e depois daí vem o martírio de Braga, não é? Vem o martírio de Braga, que é a outra parte, é a parte da má notícia. Onde penso, eu no seu geral, eu penso que foi um jogo simpático, digamos assim, foi um jogo disputado. O Sporting está a fazer as neiras, e viu-se que acaba por perder este jogo pelas asneiras consecutivas, portanto, um pouco por infantilidade, um pouco, se calhar, como se falava de o Sporting está a comer a papa, ainda o Cerelac, ainda está a crescer, não sei quem é que falava sobre isso há tempos. Foi o Sim, e se calhar isso é que é a realidade. Temos um belíssimo treinador, temos uma boa equipa, estamos a progredir, estamos a criar essa equipa, só que acho que ela ainda está muito verde, pronto, e torna-se instável e qualquer situação acontece, que aconteceu em Braga. O Sporting termina a primeira volta em quarto lugar, digamos que acha que é o lugar certo para o Sporting no atualmente? Eu considero que pronto, o Sporting está no lugar que conseguiu chegar. No lugar possível. Falando com realidade, está no lugar que conseguiu chegar. Apesar que a diferença não é muito grande. A diferença em pontuação entre o primeiro e o quarto lugar, ela não é assim tão grande como possa parecer. 12 pontos? Sim, ainda faltam muitos jogos, apesar de eu achar que o Benfica, nesta época, é a equipe mais regular. É a equipa que está mais madura e está a jogar, portanto, um futebol, está a criar resultados que de acordo com as expectativas, portanto, não está com altos e baixos. Será difícil destronar o Benfica, digamos assim. Mas tudo é possível, portanto, a distância ainda não é tão grande. Não são 11 para o primeiro, são 11 para o primeiro e 9 para o segundo, o que dificulta mais, digamos, a tarefa, não é? Vamos continuar a ver esses jogos, estamos a meio do campeonato, vamos deixar passar esse outro meio e vamos ver, no fim nós vamos fazer os resultados, vamos mostrar quem é que ganhou. O resultado do Braga, acho que é um resultado que acontece mais por mérito do Braga, ou digamos que são as tais lacunas que o Sporting evidencia? Não, nisto o Sporting tem os seus problemas, digamos assim, está a amadurecer, mas o Braga realmente tornou-se mesmo um dos clubes grandes. Tem demonstrado já por diversas épocas e esta época está mais uma vez a demonstrar que está na luta e que não vai demorar muito tempo que o Braga seja campeão também. Eu penso que vamos caminhar exatamente para isso. O meu medo nisto, e mesmo com conversas que vai-se tendo sobre esta situação, o meu medo é que o Sporting comece a deixar de ser dos grandes. E isso nem quero sequer imaginar que algum dia possa acontecer tal coisa. Mas isso passa-lhe pela cabeça? Não me passa pela cabeça, porque são coisas que pronto, é quase como acontecer um terremoto. Mas deixa-me um pouco assustado quando vejo um Braga cada vez mais forte. Pronto, mas toda esta cimenteira que estamos a fazer no Sporting, todo este trabalho que se está a criar, toda esta equipa que se está a criar, a tentar montar, pode ser que seja exatamente a salvação para que o Sporting continue no clube dos grandes e pronto, e que ganhe troféus e que seja campeão rapidamente, porque os anos já se começam a volumar e a nossa paciência também se esgota. Não é? Apesar que o Sportingista tem paciência do leão, mas ela também se esgota. Já passando aqui um bocadinho a palavra, acha o Braga realmente como um grande do futebol português? Acha que já tem esse estatuto que se possa ser uma coisa dessas? Eu lembro que falou a realizar no Braguinha quando veio aqui Eu continuo. Recorda-se disso? Eu continuo na minha, de facto, o Braga tem jogos em que se tem enaltecido, tem-se engrandecido e ontem vi, de facto, novamente, eu vi com muita atenção o jogo e vi, de facto, 3 jogadores que um deles saiu esgotadíssimo, foi Mossoró, correu o campo todo, jogou, fez jogar, não sei o quê. O Hugo Viana, a mesma coisa. E o Alan, a mesma coisa. E
de facto, já vi 2 jogos contra o Sporting e eles jogaram da mesma maneira. Vi um jogo contra o Benfica e continuo na minha. Não sei o que se passa, mas eles contra o Braga e contra o Porto não jogaram. Esses 3 jogadores, para mim, são os fundamentais jogadores. São os fundamentais jogadores da equipa do Braga contra o Porto foram muito macios. Já tínhamos falado nisso e continuo a falar. Agora, eu acho que o Braga tem o estatuto que tem, mas os 3 grandes continuarão a ser os 3 grandes, porque o Sporting a qualquer momento irá buscar mais 4 ou 5 jovens à sua escola de formação e fará uma grande equipa, portanto já lá tem muitos jovens e bons. O Braga, ao contrário dos 3 grandes neste momento, está a viver de compras, enquanto que os 3 grandes já estão a formar jogadores. E o Sporting aí é pioneiro, é a equipa que mais jogadores tem recuperado para a sua equipa principal, é a equipa dos 3 grandes que apresenta mais jogadores nacionais, portanto acho que o Sporting vai continuar. Agora, ao contrário daquilo que disse aqui mas é muito preocupante ver o nosso colega benfiquista elogiar tanto o Sporting. Eu não estou a elogiar o Sporting. E se me tivesse deixado falar, já iria ouvir que não estava a elogiar o Sporting, porque aí disse que ainda tudo é possível, e claro que em futebol tudo é possível, claro que é possível. E como disse aqui o moderador Rui Moreira, já são 11 pontos para uma equipa, 9 pontos para outra equipa. E temos que ver que faltam 15 jogos, e será muito difícil, não é impossível, mas será muito difícil, praticamente as outras equipas grandes, as outras 2 grandes, porque eu continuo a considerar o Sporting um grande, as outras 2 equipas grandes perder quase 1 ponto por jogo. Não é? Mas se formos olhar, por exemplo, ao Benfica, tem 15, é o que eu estou a dizer. Mas temos que ver as lesões para podem modificar muita coisa. Em futebol tudo é possível. Em futebol tudo é possível. Agora o Hulk lesionado, não? Em futebol tudo é possível. Agora, será uma grande fatalidade, quer o Benfica perder em 15 jogos 11 pontos, quer o Porto em 15 jogos perder 9 pontos. E o Benfica também vai estar ainda pressionado pela Liga dos Campeões. Sim, tudo isso e já se demonstrou que o Benfica não reage a provocações. O Benfica já demonstrou que este ano tem uma boa equipa. E só me segue, não é? Só me segue, agora não sei se é para continuar, mas habituou-se à chapa 4. Subiu no ranking, é o terceiro ou o quarto jogo que parece que faz com 4, e enquanto que o ano passado, por exemplo, quem conseguisse marcar ao Benfica, era muito difícil o Benfica virar o resultado. E agora está a saber que estas equipas marcam ao Benfica e o Benfica, em meia dúzia de minutos, altera o resultado. Está uma equipa madura. Foi aquilo que aconteceu no último jogo, em que, de facto, numa boa jogada, Quais foram as grandes diferenças, então, da época passada para esta época? Acho que a equipa está mais consistente. De facto, acho que, e temos aqui posto algumas vezes, portanto, em primeiro lugar, o jovem, portanto, ponta de lança do Benfica, o Rodrigo, em primeiro lugar, ou em segundo ou terceiro, e eu continuo na minha, de facto, está ali um diamante e joga, faz jogar, marcou golos, deu golos aos colegas. Eu acho que se ele não se vai descer e se não tiver lesões pelo meio, que de facto ele vai ser um grande jogador. E além desses, portanto, viu-se que ontem saiu o Javi Garcia, que para mim é um dos melhores jogadores, ou está ao lado do Fernando a jogar naquele lugar, não é? Saiu o Javi Garcia e entrou o Matici e de facto fez um bom jogo e entrou bem. Isso, por marcar o golo, é sorte estar ali naquele momento. Agora, a verdade é que ele fez um bom jogo, não fez esquecer o Javi Garcia, mas claro, fez um bom jogo, e o Benfica neste momento continua na minha. O setor que está pior é o defesa esquerdo, o Emerson, e não tem substituto neste momento à altura.
mas do resto a equipa está muito bem. O Capo da Vila, que era supostamente para fazer esse lugar, aquilo foi uma escolha. Foi uma escolha que não foi feliz. Não sei se também há uma birrazinha entre ele e o treinador, se de facto o homem os anos pesam para todos, não é só para nós, não é só para mim, para eles também pesa, ele já tem 32 ou 33 anos. Mas já os tinha antes do fazer a aquisição. Pois, antes de irem buscar, ele já tinha. Acha lógico um clube como o Benfica, bons primeiros Benfica, e buscar um jogador em fim de carreira para fazer quase uma pré-reforma? Acho que não, essa não é uma boa política. A boa política é tentar fazer a formação que, continuo a dizer, o Sporting, e tiro o meu chapéu, que o Sporting está a fazer e que o Benfica e o Porto neste momento. Esta época tem 15 ou 16 aquisições de jogadores de fora. Sim, mas continua. Ainda ontem entrou um miúdo, o André, como é que ele se chama? Aquele médio, e continua. O André Santos. Era para ser emprestado. E verificou-se que ele continuou a manter ali o ritmo da equipa. Pronto, o Porto perdeu, o Sporting perdeu. Acho que o Braga merecia ganhar, mas o Sporting também fez um bom jogo. Agora, o que se nota é que os holandeses só jogou um. Não é o mesmo jogador. O Capo de Vila continua a ser o mesmo. Para mim, o Capo de Vila, o extremo esquerdo, Capel continua a ser um ótimo jogador, faz cruzamentos milimétricos, vai à linha, cruza muito bem, admiro aquele jogador. Mas jogos são jogos. Aqui, a grande vitória do Sporting, voltando atrás ao Sporting, penso que terá sido, digamos, com uma certa comunhão que existe para a massa associativa. Por exemplo, neste último jogo que tiveram ao Alvalade, têm tido um nível de assistências muito elevado, que existe, digamos, um outro tipo de ambiente que não existia há muito tempo. Isso também é uma grande vitória, não é? Existe também porque começa-se a criar um sonho também. É uma ilusão. É um pouco como acontece às vezes com a política, de que quando ganha um partido, durante algum tempo existe aquela tudo vai ser bom. Vamos imaginar que as coisas vão melhorar, mas vamos a voltar a acreditar, e no Sporting, desde as últimas eleições, voltou-se a acreditar. Apesar que o resultado até foi um pouco controverso, e há quem diga que ganhou um ou ganhou outro, mas o que é certo é que, no seu geral, o Sporting uniu-se por este presidente e uniu-se por este projeto. O Sporting continua com um problema, é o Natal, passagem de ano. Ainda não o Natal já está resolvido. Ainda não conseguiram libertar-se desse fantasma, porque já outro dia empataram 2-2 no último segundo, assim um bocado com muita sorte, a seguir perderam contra o Braga. É tudo depois do Natal. Mas quando se diz... O problema é que o Sporting tem bons jogadores, tem boa equipa, chega a esta altura, não sei se psicologicamente ainda se arrasta o problema. Não tem nada psicologicamente, porque a maior parte dos jogadores são novos, portanto nunca passaram esta fase. O balneário ainda é o mesmo. Quando se diz... Pode ter algum segredo, é para por causa lá do relevado que está sempre estragado. Mas quando se diz que o Sporting ainda não há nada a série lá, quer dizer, está-se a dizer, não é este ano, está-se a avisar os sócios, olha, não é este ano, vai ser para o próximo, deixe-nos crescer, depois vamos ganhar. Já existe um discurso que não vai ser para o ano já tem calos. Já é há tantos anos a dizer que é para o ano, é de certeza. Sim, mas o Presidente, ainda na nossa festa, agora, ontem, ele ontem ainda acreditava que era este ano. Depois a festa foi antes do jogo. Depois do jogo, já comunicados, pronto, já põe a questão de que poderá ser só para o ano. Mas é como digo, se o Sporting conseguisse montar uma boa equipa, e se conseguisse este ano ganhar um troféu, como por exemplo a Taça de Portugal, ou a Taça da Liga, ou qualquer coisa assim, a Taça da Liga não, sendo fraquinho, mas pronto, uma Taça de Portugal, já seria um bom resultado, uma boa época. Valeu a pena. Mesmo isso não está muito garantido. Não, mas nada no futebol está garantido. Se for jogado nas 4 linhas, não há nada que esteja garantido. Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Aqui o Sérgio Gasal não disse nada, ou praticamente nada.
mas está convocado para a segunda parte, vamos falar a seguir. Eu sendo satisfeito com o lugar no Porto. Ok, Está com ele. digamos como é que as coisas, Está com como é que as coisas estão a funcionar aqui para o lado do Dragão. Entretanto, quando nós fazemos aqui o nosso primeiro intervalo, voltamos já dentro de segundos. Até já então.